Seja bem-vinda a mais uma aulinha aqui do canal Tuca Ensina. Eu sou a Grazi Tete, a Tuca, e quero te ensinar esse estojo que eu dei o nome de estojo glamour. Você pode fazer com essa faixinha para poder amarrar e ficar esse lacinho lindo, como eu ensinei na última balada Tuca. Vou deixar o link aqui no card para vocês. Olha, fizemos essa pecinha aqui. Olha as possibilidades de etiqueta que vocês têm. E essa daqui eu fiz em patchwork para uma cliente que é professora de patchwork. É o mesmo estojinho, só que eu alterei tanto a faixa, eu coloquei velcro, e eu vou ensinar para vocês com essa diferença, quanto eu arredondei aqui, ó, e eu gostei bastante. Então, hoje nós vamos aprender com esse arredondamento e com essa faixinha para fechar. A parte de dentro é exatamente igual, ó. Tem um bolsinho 3D, o porta-lápis, porta-caneta e o bolsinho com zíper. Vamos aprender? Já deixa o seu like e vem comigo. O molde é presente para você. Aqui na descrição tem as duas formas que você vai poder baixar. Tanto na plataforma do Facebook quanto do Telegram. Você vai escolher, tá? Os links estão aí. Na sequência da capinha, você vai ver o plano de corte. E aí, você vai recortar no pontilhado, separar as informações do plano de corte. E nessa parte da abinha do bolso 3D, você também vai recortar e separar os materiais que cada molde pede. Aí, você vai ver o bolso porta-lápis com as informações, o bolso do zíper e o bolso 3D. Em cada bolso, cada parte do molde, eu vou falando aqui pra vocês no passo a passo, tá bom? Na parte do plano de corte, nós temos que o corpo, ele mede 24,5 por 50. Nós vamos separar uma vez o tecido principal, esse asterisco é quando precisa estar estruturado, tá bom? Uma vez o tecido principal, eu estruturei aqui no algodão cru, usei o termocolante para fazer a dublagem. E uma vez no forro, eu estruturei com entretela de colarinho, que é aquela entretela de papel, para o forro ficar mais durinho, tá? Eu tô usando sarja impermeável para fora e sarja impermeável para dentro. Essa sarja é maravilhosa porque ela vai evitar que precise ficar lavando. Passou um paninho, limpou, tá bom? Na medida de 24,5 por 50. E aí, você vai escolher também que tipo de alça você quer. Eu vou fazer agora com alça de velcro. Você pode usar também botão. E para isso, a gente vai cortar 50 centímetros por 7, ok? 7 de largura. Aí, aqui, ó, eu vou fazer uma marcação em uma das pontas de 2 centímetros. Essa marcação é para fazer uma bainha. Então, eu venho com a cola pano, a minha amiga cola pano de sempre. E aí, eu vou passar a colinha nessa parte aqui, próximo da marcação. E vou dobrar até chegar na marcação, olha. Então, assim, eu faço uma bainha de 1 centímetro, ok? Feita essa bainha, eu vou dobrar direito com direito e vou passar uma costurinha, deixando aqui uns 3 dedinhos para poder desvirar. Então, eu costuro aqui, deixo 3 dedinhos, costuro até aqui a ponta. Aqui eu fecho com um ponto maior que a minha máquina tiver, só para conseguir empurrar e desvirar. Fiz, então, uma costurinha com pontinho número 2, dei retrocesso aqui no início, e aí eu venho e chanfro, ó, corto assim, pertinho da costura, tá? Pra essa parte da quina não aparecer. Deixei aqui esse espaço pra poder desvirar, e continuei a costurinha com o pontinho número 2. Olha a diferença dessa pra essa. Essa daqui eu fiz com ponto número 5, só pra conseguir desvirar, porque depois a gente vai desmanchar essa costura, tá bom? Então, a gente vai passar com a ajuda de uma agulha de crochê, com pontinho de um pincel. A gente vai passar até sair por esse espaço aqui, ó. E aí, do jeito que tá abertinha essa costura, a gente consegue desvirar e não tem problema nenhum. É assim que eu faço pra conseguir desvirar essas faixas tubulares.
Ó, ficou normal, tá? Aí a gente puxa. E agora a gente vai desvirar essa daqui também, passando por aqui, ó. Prontinho, vamos passar ferro. Nesse espacinho que a gente deixou aberto, a gente vai passar um pouquinho de cola-pano. Tem um cola-pano aí, tá bom? De qualquer marca, só pra gente estabilizar o tecido, facilita muito a nossa vida. Ajeita direitinho pra ele ficar bem retilíneo. E essa ponta também a gente vai precisar passar, tá? A gente não vai costurar essa faixinha agora, só depois, quando a gente for colocar o velcro, que a gente vai costurar. Passou o cola-pano, a gente deixa reservada pra trabalhar na parte dos bolsinhos. Primeiro bolsinho que a gente vai trabalhar é o porta-lápis, tá? Ou porta-caneta. Ele tem a aba e o bolso, ok? No mesmo molde, você tem duas marcações. A primeira marcação mede 9,5 por 21. Você vai cortar duas vezes, uma vez o tecido principal e uma vez o forro. Não precisa estruturar, ok? A segunda marcação mede 13 por 21. Você vai cortar uma vez o tecido principal, ok? Na última marcação, mede 16 por 21, você vai cortar o forrinho, para que a gente possa fazer o falso debrum. Então, nós temos 3 medidas no mesmo molde. Eu vou pegar o meu tecido principal, colocar direito com direito, fazer duas marcações aqui de 1 centímetro. Fiz, então, marcação de 1 centímetro nas laterais e aqui vai ser pezinho de máquina. Só pra você ver a diferença que vai ficar, tá? Eu venho com a linha, encosto aqui nas marcações e arredondo, tá bom? Ó, venho com a linha e arredondo. E a gente vai passar a costurinha exatamente em cima dessa marcação. Agora, nós vamos recortar aqui, ó, bem pertinho. Em todas as curvas, você pode usar uma tesoura escalope ou de picote, ou fazer piques com a própria tesoura reta, tá? E nessas partes que são retas, você corta próximo da linha, ok? Aqui. E aqui também, ó. Pra ter um melhor acabamento. Agora, a gente vai desvirar e vai pro ferrinho passar. Depois que a gente passou um ferro, eu fiz uma costurinha de pesponto para estabilizar e uma costurinha de segurança aqui em cima para unir principal com o forrinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer a parte de baixo do bolso porta-lápis. No bolsinho, nós vamos colocar principal com o forro, direito com direito. E na parte de cima, a gente vai fazer uma costurinha, somente na parte de cima. Se o seu tecido tiver direção, aí você dá uma olhadinha pra ele poder ficar na direção correta, tá bom? Aí, agora, eu vou colocar pra cá, ó. Faço o vinco, trago o meu forrinho pra baixo. E ele vai ser um falso debrum, olha só. Como quem conta dinheiro, eu vou deixar ele no limite aqui do que sobra do tecido desse pezinho de máquina. E aí, eu vou passar uma costurinha entre esse tecido e o meu forrinho. Vai ficar um acabamento espetacular. Depois que a gente faz essa costurinha, se você não tiver domínio, você pode fazer uma costurinha aqui no tecido, não tem problema. É que eu gosto demais desse acabamento. A gente faz uma costurinha aqui de segurança pra prender todo mundo e vai refilar toda a sobra do forrinho. Depois que eu refilo, ó, eu encontro o meio, faço um pique aqui embaixo e marco com o gizinho que apaga aqui em cima, que eu vou precisar centralizar. A mesma coisa eu vou fazer com a abinha. Marco aqui e faço um pique aqui. Na parte de dentro do forrinho, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou achar o meio e eu vou fazer um pique aqui e aqui
e eu vinco pra poder marcar, tá bom? Depois a gente tira no ferrinho essa marcação. Ela vai servir pra gente se guiar com relação à aba, ok? Que eu vou prender aqui, meio, e vou passar uma costurinha. E com relação a esse bolso, ó, pique com pique, eu vou prender e eu vou me guiar pela marcação, ok? Ó, a marcação central tem que ficar certinha aqui. Eu prendi todo mundo, ó, prendi a abinha aqui em cima e prendi esse meu bolsinho aqui, aqui e aqui, tá? Ele tá direcionado. Agora, eu vou fazer uma costurinha aqui no meio. Vai ser a primeira costurinha que eu vou fazer. Com o pontinho número 3, eu venho de baixo pra cima e dou bastante retrocesso aqui, que é o ponto de maior tensão quando a gente vai colocar o lápis ou a caneta, tá bom? Na aula, na balada, eu ensinei pra vocês a dividir a cada 3 centímetros, ok? Então, a gente fez 3 bolsinhos. Nessa daqui, eu quero ensinar pra gente dividir aqui no meio, ó, pra gente ter... em vez de ser 3 bolsinhos em cada lado, a gente vai ter 2 bolsinhos em cada lado. Então, você encontra o meio, faz a marcação e passa uma costurinha. Aí, a gente vai ter aqui 4 bolsinhos. Depois que a gente passou as 2 costurinhas, nós temos 4 bolsos. Quando for achar o meio, não esquece de deixar aqui uma margem de 0,5, que é a costurinha, para poder centralizar, tá bom? Senão vai ficar... comido uma parte aqui, aí ele não fica certinho o meio, ok? Depois a gente vai esconder essas partes, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o bolsinho de zíper. Olha só, agora a gente vai trabalhar no bolso com zíper. Ele mede 12 por 25. A gente vai cortar uma vez o plástico cristal. Eu coloco sempre uma fita crepe, protegendo o molde, e outra aqui, ó, fazendo o rolinho para estabilizar antes de cortar. Eu tô usando o 0,20 milímetros. A gente vai precisar de 30 centímetros de zíper, um cursor e 2 debruns, 2 faixinhas de 4 por 26, tá? A gente vai usar no zíper com plástico e a outra no zíper no corpinho. Olha só, agora a gente vai trabalhar no bolso com zíper. Ele mede 12 por 25. A gente vai cortar uma vez o plástico cristal. Eu coloco sempre uma fita crepe, protegendo o molde, e outra aqui, ó, fazendo o rolinho para estabilizar antes de cortar. Eu tô usando o 0,20 milímetros. A gente vai precisar de 30 centímetros de zíper, um cursor e 2 debruns, 2 faixinhas de 4 por 26, tá? A gente vai usar no zíper com plástico e a outra no zíper no corpinho. Depois que eu refilo, ó, eu encontro o meio, faço um pique aqui embaixo e marco com o gizinho que apaga aqui em cima, que eu vou precisar centralizar. A mesma coisa eu vou fazer com a abinha. Marco aqui e faço um pique aqui. Vamos, então, fazer a primeira costurinha, que é no zíper. Ó, eu vou dobrar essa faixinha aqui de tecido e eu vou mostrar a vocês uma forma bem rapidinha da gente conseguir vincar, que é na máquina de costura. Olha que jeito top da gente vincar, ó. Vem aqui do lado, vai fazendo assim. Tanto pra deixar mais passadinho, quanto pra deixar vincadinho, ó. Fica top. Depois que a gente vinca, a gente vem aqui, ó, no zíper, encontra o meio dele e coloca assim a nossa faixinha. E com a ajuda de um calcador para zíper, a gente vai passar essa costurinha, sempre com a faixinha no meio do zíper. Depois que a gente passou a costurinha, a gente vai vincar aqui, para que ele fique escondendo o restante do zíper, ó. Essa vai ser a forma da gente fazer a moldurinha para o nosso zíper. E olha que coisa mais linda que vai ficar. Eu vou pegar, então, a outra faixinha, posicionar aqui no meio do meu zíper e passar uma costurinha com o calcador de zíper, só que com ela aberta. Agora, nós vamos pegar o plástico e encaixar aqui nessa moldurinha. O zíper, ele é maior do que o plástico, a moldura também, tá?
a gente encaixa aqui nessa moldurinha e abraça, ó. E a gente vai passar uma costura. Já mudei o calcador pra gente fazer uma costurinha de pesponto aqui. Depois que a gente faz a moldurinha do zíper, olha, ele vai ficar assim. A gente vai encaixar ele lá. Vou pegar o bolsinho, colocar aqui no meu lado esquerdo e vou passar uma costurinha aqui só pra estabilizar. Depois que eu passei essa costurinha pra estabilizar, olha, não costurei o zíper, tá, cremaleira? Eu vou dobrar isso aqui, essa faixinha, pra poder esconder essa costura daqui. Vou mostrar desse lado, ó. Dobro e deixo toda a faixinha por igual, certo? Vinco e agora eu passo uma costurinha de pesponto aqui. Prontinho, coloquei o meu cursor e vou passar uma costurinha aqui, só pra poder estabilizar essa faixa. Olha que lindo! Agora, nós vamos trabalhar no bolsinho 3D, que vai ficar desse lado. Eu vou pegar aqui o molde do meu bolso 3D e vou cortar 14 por 28. E vou recortar nessa parte aqui das duas quinas exatamente como o molde. Pra quem não tem como imprimir, eu deixei as medidas aqui pra vocês conseguirem fazer esses dentinhos, tá bom? Que é uma escadinha. É igual como a gente fez no porta-agenda que tem aqui no canal. Então, eu tenho uma vez o plástico, lembra que eu uso aqui a minha fita crepe, é justamente para conseguir estabilizar o corte. E uma vez o debrum de 4 por 28, ó. Pode cortar um pouquinho maior, se quiser. Nós vamos fazer a costurinha do debrum aqui, do jeito que eu vou ensinar pra vocês. Essa é a parte do corpo e ainda tem a parte da aba, tá? Eu vou escolher um dos lados pra poder fazer a minha costurinha do debrum como sendo o lado do avesso. Então, eu vou colocar direito do debrum com o avesso do meu plástico. E vou passar aqui uma costurinha pezinho de máquina. Depois que eu passei essa costurinha aqui, eu vou dobrar a minha faixa até chegar na costura, tá? Ó, vou dobrar e posso usar um vincador, uma dobradeira pra poder fazer os vincos. Só não passe o ferrinho, não precisa, tá bom? Até uma régua escolar você consegue. E aí, a gente vai colocar pra cima e vai vincar também esse tecidinho pra que ele entenda que ele vai ficar pra cima a partir de agora. Ok? Olha, agora a gente vai dobrar esse tecidinho. E aí, a gente fez um debrum perfeito. Agora, é só passar uma costurinha aqui. Costurinha feita. Olha o acabamento desse lado e desse aqui também. Que lindo, né? Então, aqui eu entendo que quando eu terminei e a costura tá mais bonita, vai ser o meu lado direito. Então, aqui, eu vou colocar direito com direito, ó, ponta com ponta, e vou passar uma costurinha nesses dentinhos, dando sequência aqui, ok, ó? Vou vir e costurar essa parte. E agora, eu vou dobrar aqui e fazer a mesma coisa desse outro lado. Olha como que ele vai ficar. Depois que eu fiz essa costurinha aqui, eu fiz mais uma do lado, com o pontinho número 3, pra poder ajudar a fixar melhor, tá bom? Achei o meio dessa parte de baixo e achei o meio aqui do meu corpinho também. Então, eu vou olhar aqui, ó, para o lado direito, lembra da nossa faixinha? E vou achar meio com meio, lado direito virado pra cima, e vou estabilizar primeiro essa parte de baixo. Agora, eu já tenho meu plástico costuradinho aqui no corpo, tá? Com delicadeza, eu vou empurrar aqui essa parte pra fora, com delicadeza. E aqui, eu vou encontrar ponta e a outra ponta e vou vincar pra dar a profundidade. Depois que a gente vincou, ó, a gente vai encontrar a distância que vai ficar essa parte do bolsinho daqui. Então, pega uma reguinha, aqui o meu tá com 2,5.
Eu preciso que ele fique com esses 2,5 inteiro. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Pra você deixar bem alinhado, você marca aqui, certo? E deixa 2,5 pra cá pra dentro. 2,5 e faz o risco. Assim, você vai conseguir estabilizar e ele ficar bem linear, tá bom? Certinho todo ele. E aí, depois disso, a gente vem, encontrei o 2,5 aqui, eu trago a lateral do plástico com a lateral do meu trabalho, encontrando essa marcação de 2,5. Aí, eu venho e desço essa costurinha. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, ó. Lateral, marquei 2,5, venho e faço essa costurinha. Olha só, agora a gente vai vincar, tá? Então, eu vou trazer da ponta pra cá, a mesma direção. E vou prender aqui. A mesma coisa desse lado, ó. A gente não vincou aqui embaixo, a gente vai vincar aqui também. Na mesma altura dessa ponta. E aí, eu vou prender. Essa parte aqui que eu prendi, eu vou fazer uma costurinha chanfrada, assim, ó. Inclinadinha. Só para ele poder ficar mais firme aqui, próximo, para não cair nada quando a gente colocar a aba. Com essa costurinha aqui, eu limitei o meu estojinho direcionando para baixo, tá? Então, a gente vai poder colocar muitas coisas aqui e ele vai estar sempre direcionando para baixo. Agora, a gente vai trabalhar na aba. Aqui eu tenho a aba do bolso 3D. Eu corto ele de acordo com as medidas que vocês têm no molde, de 22,5 por 8. Eu arredondei aqui 5 centímetros. Também coloquei a fita crepe para estabilizar. E a gente vai precisar cortar um debrum de 25 por 4, pra gente poder fazer o acabamento dele na peça. E o acabamento dele aqui, que pode ser o viés pronto, daquele de rolinho, como eu fiz na live com vocês, ou pode ser de tecido, como esse. Esse aqui é o tecido enviesado, ele foi cortado de forma enviesada. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui para vocês da Costura da Felicidade, que a gente tem um módulo inteirinho sobre viés. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai do lado do avesso, escolha um dos lados para ser o avesso. A gente vai cortar, a gente vai dobrar e vai encaixar aqui, ó. Um pouquinho sobrando plástico. Um pouquinho, uns 2 milímetros. E aí, a gente vai fazer uma costurinha aqui. Sempre deixando sobrar um pouquinho plástico embaixo, tá? É assim que a gente vai conseguir ficar bem legal esse acabamento. Fiz, então, a costurinha, deixei só sobrando um pouquinho o plástico. Se você tiver dificuldade, você pode cortar a faixinha maior do que 4, tá? É porque eu cheguei nessa medida porque ele fica com acabamento bem fininho, olha que lindo. Eu gosto disso pra aba, pra lapelinha. Então, a gente coloca do lado direito e agora rebate essa costurinha. Olha que lindo que fica fininho, tá bom? A gente vai trabalhar com várias faixas, faixas mais largas, faixas mais finas. Se você quiser trabalhar com ela mais larga, você corta com 5 centímetros, 5,5. Agora, eu venho, acho aqui o meio, ó, venho aqui e vinco com a unha, com 1,5 centímetros da borda, tá? Vinquei, vou fazer o furinho aqui e vou colocar o botão. Você escolhe o botão que você quer. Prontinho, botão colocado. Se você tiver dúvida de como colocar o botão com a matriz do botão Ritas, eu vou deixar aqui no card uma aulinha que eu ensino detalhadamente pra você. Agora, eu vou aplicar a aba aqui no corpício, olha só. Essa parte da linha que a gente encontrou aqui na sequência do bolso é o que vai limitar a minha aba. Então, eu vou achar o meio, deixar a mesma distância de sobra nas laterais e vou passar uma costurinha só pra estabilizar. Aí, depois que a gente estabilizou ela no corpinho, a gente vai achar
o local que vai aplicar o botão na parte de baixo. Então, eu vou pressionar, aí ele vai ficar marcadinho, certo? E nessa marcação, eu encontro o meio, faço o furo e coloco o parzinho desse. Eu apliquei aqui nesse botão um reforço, para quando a gente puder abrir e fechar, o plástico não rasgar. Caso você queira aprender, tá lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa aula que ensina a fazer o reforço do botão quando a gente usa o plástico, tá bom? Você aproveita e me segue, é @tuqueensina. Eu tenho muitas dicas para passar para você lá. Agora, essa parte daqui ficou feinha, não ficou? Ficou sem acabamento. Então, a gente vai fazer um acabamento para esconder com uma faixinha de 4 centímetros. E é bem simples. A gente vai cortar 4 por maior do que o corpinho, eu botei 25. Vai encontrar o meio dessa faixa, vai posicionar aqui, ó, encontrando com o bolsinho e vai passar uma costurinha pé de máquina. Depois que eu fiz essa costurinha, ó, eu vou dobrar todo mundo pra cá e vou passar uma costurinha aqui e aqui. E vai ficar assim, esse lindo acabamento, ó. Veja como fica centralizada a lapela, com o mesmo espaço que fica entre essa e essa. E aqui nós já temos os bolsinhos prontos. Nós vamos pegar o principal, posicionar sobre ele. Eu gosto sempre de passar uma colinha para estabilizar, ou fita dupla face, ou cola de silicone. E eu vou colocar avesso com avesso e passar uma costurinha para estabilizar. Só tome cuidado com a direção, tá bom? A direção tem que ser na mesma direção que a gente fez o nosso bolsinho. Inclusive, o cursor, quando você for colocar, é para ele fechar para cima. Essa direção da setinha tem que estar na direção do tecido da estampa, tá bom? Então, o outro lado, cuidado para que o tecido não fique de cabeça para baixo. Coloque o tecido na mesma direção do bolsinho porta-lápis. Então, eu vou colocar aqui a parte carrasquenta. Botei fita dupla face para estabilizar, dei um dedinho de sobra, é o que vai ficar aqui no corpinho, tá? E coloquei na outra ponta, olha, eles vão ficar em pontas opostas de lados diferentes. Enquanto esse tá aqui, esse outro tá na parte de dentro, tá bom? Coloquei ele aqui também com fita dupla face porque ele vai abraçar. Coloquei 8 centímetros, mas se você quiser pode colocar menor, cortar com 6, com 7, como você preferir, tá bom? E aí, eu coloquei para a parte mais bonita a linha rosa e para a parte de dentro a linha branca. Como eu vou precisar fazer um reforço aqui, eu vou dobrar e vou colocar um giz para me ajudar. Esse giz vai ser para facilitar eu saber onde que eu preciso fazer essa costurinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos costurar por esse lado, olhando esse lado aqui. Depois que a gente fez essa costurinha, certo? A gente vai encontrar o meio e colocar meio com meio e estabilizar a parte da alça aqui no nosso corpinho. Estabilizei aqui a minha alça. Vou fechar, ó, ela tá vazia, tá bom? Vazia, ela tem que sobrar um pouquinho, certo? Sobrou. Quando ela tiver cheia, vai ficar batendo aqui. Ou ela tem até esse limite aqui, ó, pra poder encher, tá bom? Encher esse estojinho. E eu aproveitei e já estabilizei também
a minha etiquetinha, que eu vou colocar ela aqui, vou rebitar. Quem for costurar, pode costurar, não tem problema nenhum. E eu vou aproveitar e vou colocar o viés no contorno da minha peça pra ficar bem lindo. Vou colocar um viés cortado e enviesado, como eu cortei esse daqui, só que faixinha maior, tá bom? E aí eu volto pra mostrar como ficou essa peça. Olha só que lindo, que espetáculo ficou esse estojo glamour. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aqui o que você achou dessa aula. E do mesmo jeito que eu ensino de forma fácil, descomplicada, leve, essa peça, muitas outras você vai encontrar aqui no canal, tá bom? Me siga lá no Instagram para não perder nenhuma dica e volte sempre. Um beijo e até a próxima!